17. Ainda estamos falando sobre ponto médio. Em um triângulo isósceles, a altura e a mediana relativas às bases são segmentos de reta coincidentes. Tá? O que são coincidentes? Os dois estão na mesma reta. Tudo bem? Então, um em cima do outro. Calculem a medida da altura relativa à base BC de um triângulo isósceles de vértices A58, B22 e C82. E as coordenadas do baricentro. O que você entendeu do exercício? Nhonha, né? Então, vamos lá. Vamos ao desenho, para eu poder falar de tudo isso daí que ele está pedindo. Então, vou fazer uma representação gráfica aqui, ó. Bonita a reta, hein? Pô, tem hora que é muito ruim de desenhar reta aqui. É uma das poucas coisas que é muito chato, galera. Ó, não tem jeito, velho. Não rola. Bom, vai ser o Y aqui. Deixa eu colocar o X por aqui. Eu percebi que todas as coordenadas são positivas, então dá para fazer dá para trabalhar só no primeiro quadrante. Vamos lá, coordenadas do ponto A, 5 e 8, para mim vai ser aqui em cima. Tá? Então aqui para mim é o ponto A. Ponto B, 2 e 2, então para mim vai ser aqui embaixo. Ponto C, 8 e 2. Aqui para mim vai ser o ponto C, tá certo? Na verdade, se você prestar bastante atenção, o A está no meio, digamos assim, entre o B e o C, porque é 5 e 8, tá bom? Então, entre o 2 e o 8, eu tenho 6 unidades. Se eu mandar mais 3, eu vou cair no A. Não sei se deu para ficar claro aí o que eu estou falando, tá bom? Então, ó, aqui eu tenho um triângulo, que foi o triângulo que ele citou, certo? E ele fala da mediana e da altura. A mediana e a altura, pessoal, são essa linha aqui, ó. Primeiro, o que é a mediana? É a linha que sai de um vértice até o lado oposto do triângulo, dividindo o triângulo em duas partes iguais. Ou seja, a mediana vai do vértice até o ponto médio do lado oposto. Então, aqui é o ponto médio de BC. Isso é a definição de mediana. E se a linha é altura, quer dizer que ela forma 90 graus com a base. Tá certo? É isso que a gente tem. Bom, o que ele pediu primeiro, tá? A medida dessa linha, tá certo? Aqui não está muito difícil de calcular, porque dá para calcular a distância do A até o B, dá para calcular a distância do B até o ponto médio, na verdade isso a gente já tem, tá mais ou menos simples, né? E aí eu consigo calcular a medida da altura, mas não é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer o seguinte, eu vou achar o ponto médio, tá? E aí a partir do ponto médio eu vou localizar o que ele está pedindo, fechou? Então, vamos embora na vida. Bom, como é que eu vou fazer o ponto médio de BC? Simples. Calculo a coordenada x e a coordenada y. Como é que eu faço isso? X de B mais x de C sobre 2, y de B mais y de C também sobre 2. Então, o ponto médio do lado BC é igual x de B, 2, x de C, 8. Então, 2 mais 8 sobre 2. Aí vamos aos y. Y de B, 2. Y de C, 2. Tudo isso sobre 2. Então, o ponto médio de BC, aqui dá para fazer até mais direto, né? Porque a conta é simples. 2 mais 8 é 10, dividido por 2, 5. E para terminar, 2 mais 2 é 4, dividido por 2, 2. Então, o ponto médio de BC fica nas coordenadas 5 e 2. Mais ou menos o que a gente tinha feito ali no desenho, tá certo? Bom, vamos continuar com isso. E vamos agora ao cálculo da distância do ponto A até o ponto médio de BC. Tá certo? Então, o ponto A tem coordenadas 5 e 8, eu quero calcular a distância dele até os 5 e 2. Professor, dá para fazer direto pelo desenho? Pode, sem problema nenhum. Só lembre do seguinte, pessoal, quando vocês usam o desenho, vocês têm que prestar atenção e pensar na questão de como eu explico isso daí. Existem várias estratégias para resolução de exercícios em matemática. A grande questão, principalmente para quem vai estar aí às portas do vestibular, tá, é como eu escrevo isso
de maneira que a minha resolução fique clara para qualquer pessoa, tá? Logicamente que pessoas que entendem da linguagem de matemática, né? Então vamos lá. Então aqui é o seguinte, eu quero calcular agora a distância do ponto A até o ponto médio de BC. Como é que eu faço isso? É a raiz de x de A menos x do ponto médio de BC, tudo isso ao quadrado, mais y de A menos y do ponto médio de BC ao quadrado. Então, conforme eu disse, daria para fazer pelo gráfico? Daria. A questão é, como é que eu explico isso? No caso do cálculo, ele já é autoexplicativo, ele já usa uma linguagem matemática que está explicando as etapas que eu estou cumprindo, tá bom? Então, vamos lá. Vai ficar, então, raiz. O x de A vale 5, o x de BC, o x do ponto médio, vale 5 também. Então, fica 5 menos 5 ao quadrado, tudo isso mais. O y de A vale 8, tudo isso menos. O y de BC vale 2. Então, 8 menos 2 ao quadrado. Eu vou deixar a raiz aqui bonitinha. Então, a distância de A até o ponto médio de BC é igual à raiz. 5 menos 5 é 0, então eu vou ter 0 ao quadrado, mais 8 menos 2, 6 ao quadrado. Só que 0 ao quadrado dá 0. Então, o que eu posso fazer aqui é colocar aqui se é a raiz de apenas 6 ao quadrado. Mas a raiz de 6 ao quadrado, eu cancelando a raiz com o quadrado, dá exatamente 6. Prontinho, pessoal. Calculei a primeira parte do que foi pedido, tá certo? Agora, ele pede o baricentro. O que é o baricentro, pessoal? O baricentro é um ponto, tá, que divide as coordenadas da mediana, no caso aqui, AMBC é uma mediana. O baricentro, ele divide as coordenadas da mediana, tá, em 3 partes, e ele toma uma parte a partir do ponto médio, tá bom? Aí você fala, como, professor? É assim, ó. Vamos fazer uma representação gráfica aqui do lado. Então, eu vou ter a mediana, que nesse caso ali no desenho, é formada pelo A, aí eu desço, eu vou até lá embaixo, vou até o ponto médio de BC, tá bom? O baricentro fica a 1/3 da distância do ponto médio até o ponto do vértice, que nesse caso é o A. Então, ó, eu divido isso daqui em 3 partes, 1, 2, 3, o baricentro fica na 1/3 parte. Tá legal? Então, essa distância aqui, ó, tá? Ela aqui equivale a 1/3. Deixa eu marcar melhor aqui, ó. Então, essa distância equivale a 1/3 da distância entre o A e o ponto médio de BC. Fechado? Mas essa distância eu já calculei, ela é 6. Então, tá fácil achar esse valor. Eu tenho que calcular na prática 1/3 de 6, tá bom? Então, vamos fazer isso daí aqui, ó. Então, 1/3 da distância de A até o ponto médio de BC é igual a 1/3 de 6. Isso é igual a 2. Calcular 1/3 é só dividir o número por 3, tá bom? Nesse caso está fácil, é igual a 2. Então, o que que eu sei, pessoal? Eu sei que essa distância aqui, ó, é igual a 2. Quais são as coordenadas do ponto médio? A gente já viu isso daí, ó. As coordenadas do ponto médio são 5 e 2. Vamos anotar aqui embaixo, ó. O ponto médio tem coordenadas 5 e 2. Bom, se aqui eu estou no 2 em y, subindo 2, o meu y vai passar a valer 4. E como essa linha é reta, tá? O que eu quero dizer com essa linha reta? A coordenada do ponto A em x é igual a 5. A coordenada do ponto médio é 5 também. Então, ela vai passar pelo 5.
Dessa forma, as coordenadas do ponto G, que é o baricentro, são exatamente o x mais essa medida aqui, que é 1/3 da distância do A até o M de BC, e a coordenada y, tá certo? Professor, vai ser sempre assim? Não, nesse caso é pelo desenho que ele me deu. Então, o ponto G que ele pediu é igual coordenada x de G, coordenada y de G. Bom? Vamos para cá agora. Vamos voltar na representação. Esse pontinho aqui é o meu ponto G, tá certo? O que eu posso falar sobre o x de G? Vamos anotar aqui do lado. O x de G é exatamente igual ao x de A, porque o x de A é igual ao x do ponto médio de BC. E tudo isso vale 5. Então, pronto. O x de G eu sei que vale 5, tá? Quanto vale o y de G? O y de G é igual à coordenada y do ponto M, é o y do M de BC, tudo isso mais 1/3 dessa distância, que no caso vale 2. A coordenada y do ponto M do ponto médio é 2, com mais 2, isso vai dar 4. Prontinho. Então, o baricentro vai ter coordenadas 5 e 4, tá certo? Lembrando, de onde saiu esse 1/3 da distância? Isso é definição, tá, pessoal? Isso daí é um conceito. Vocês estudaram ele muito provavelmente lá no ensino fundamental. Se não se lembra, não tem problema. A gente vai estar relembrando aí esses conceitos de novo, tá? Mas faz uma anotação aí, tudo bem? Então, o baricentro, ele divide a mediana em 3 partes iguais. E ele fica a 1/3 do ponto médio. Beleza? Prontinho, pessoal. Está encerrado o vídeo, está feita a correção do exercício. Valeu!